Um dos maiores aprendizados que eu tive para entender como que o jogo da negociação funciona é entender que toda relação humana, toda conversa, toda interação entre duas pessoas acontece em várias camadas, em vários níveis. A gente, em geral, presta muita atenção no nível consciente, no nível do conteúdo do que a pessoa está falando. Mas a verdade é que existem vários outros níveis, várias outras camadas de coisas inconscientes acontecendo ali, de trocas rolando, que você, em geral, não está atento. A gente acaba percebendo isso nos casos mais extremos, quando tem uma discrepância entre o que a pessoa está falando e a forma que ela está falando isso. If you two are happy, then I'm happy for you. I'm fine. Really? I'm not saying I wasn't a little surprised to see you guys kissing. I mean, at first I was like, ah! But now that I've had time to absorb it, loving this. Nesses casos mais exagerados, essa discrepância fica muito perceptível, é por isso que ela fica até engraçada. Mas isso acontece, na verdade, o tempo todo, muito mais do que a gente costuma perceber. Você tem uma série de coisas que estão fora do seu nível de consciência e que você pode trazer para ele se você quiser. O impacto de você trazer à consciência algo que estava no nível subconsciente é bem grande e vai ser muito importante nas negociações. Então existem 3 habilidades principais que, na minha visão, são as mais fortes que você pode ter em qualquer negociação, e a gente já falou de 2 delas. A primeira foi o espelhamento e a segunda foram as perguntas calibradas. Agora a gente vai entrar na terceira, que é a arte de rotular. E o que é isso? O que é rotular? Como já diz o título, rotular é dar nome a algo. E nesse caso especificamente a gente está falando de dar nome a alguma emoção, a algum sentimento que está ali por baixo dos panos. O ser humano ele é extremamente movido pelas emoções, muito mais até do que a gente gosta de acreditar. Tem uma série de decisões que a gente toma que a gente pensa que foi feito racionalmente. Não, eu parei, pensei, eu sei, eu calculei isso aqui, etc. Mas no fundo, quando você para ver, a pessoa está só racionalizando a escolha dela. Tem um componente muito forte emocional que a gente nem sabe exatamente como foi criado. O Daniel Kahneman, por exemplo, ganhou um prêmio Nobel e no livro dele, Rápido e Devagar, ele explica essa simplificação, como se o nosso cérebro funcionasse com 2 sistemas, o sistema 1 e 2. Então, num deles você tem o lado racional, cognitivo, que você usa, por exemplo, quando você quer fazer uma conta de cabeça. Quanto é que é 15 vezes 37? Você vai usar o seu lado racional. E ele tem algumas vantagens. Ele é muito poderoso, ele pode ser muito preciso, mas ele leva tempo e ele só consegue lidar com uma coisa de cada vez. Já o seu sistema inconsciente, subconsciente, o que está por baixo dos panos, ele também tem vantagens e desvantagens. Ele consegue lidar com muitas informações ao mesmo tempo, ele não é tão preciso, mas ele é muito mais rápido. E a gente evoluiu assim por uma série de fatores. Quando os nossos ancestrais viam um predador, não tinha tempo dele parar e pensar, será que essa... Ele tinha que ter uma reação emocional muito forte que dominava ele para ele sair correndo, fugir ou lutar, fazer alguma coisa assim. E a gente até hoje tem esse sistema. Só que tem momentos que ele acaba atrapalhando muito a gente. Você saber lidar com ele vai fazer uma diferença muito grande em qualquer mesa de negociação, em qualquer interação que você tiver. Então, a forma de rotular é quando você dá nome a uma emoção que a outra pessoa está sentindo e você vai fazer isso para neutralizar essa emoção, você vai fazer isso para neutralizar esse sentimento, para trazer ele à tona, trazer ele à luz e permitir que todo mundo lide com ele diretamente. É uma forma de você desarmar essa bomba relógio, que é qualquer sentimento, qualquer emoção negativa que a outra pessoa tenha, principalmente se ela não está falando, se muitas vezes ela mesma não está sabendo que ela está sentindo isso vai ser um problema gigantesco, isso vai impregnar toda a negociação. Quando você está tentando ter uma conversa com uma pessoa que está de má fé, que está de má vontade, que não quer aquilo, praticamente nada do que você vai fazer vai ter efeito. Você tem que conseguir primeiro, então, neutralizar essa emoção negativa para depois seguir com uma negociação. Um ponto importante quando você vai rotular uma emoção da outra pessoa é você não soar impositivo. Eu não chego e digo, você está frustrado, você está chateado, você ficou incomodado com isso. A melhor forma de rotular é quando você sugere aquela ideia. Você fala, olha, me parece que você está sentindo assim. Eu tô com a impressão de que... Soa como se você estivesse um pouco frustrado. Ou tem uma forma diferente, até mais indireta, mais distante da pessoa, que é quando você se coloca na situação. Você fala, olha, eu acho que eu no seu lugar estaria me sentindo assim, assim, assado. E qual o resultado disso? Uma vez que a pessoa ouve o que você falou, ela consegue trazer isso para a consciência, ela vai lidar com aquilo de uma forma ou de outra. Seja aceitando, seja rejeitando, seja pensando sobre, decidindo se ela está de fato sentindo daquele jeito ou não, não tem problema. O fato é que você traz aquilo à tona. Quando ela reconhece aquela emoção, concorda com você, é o melhor dos mundos, você consegue basicamente tirar isso da frente e tratar outra coisa, ou entender por que a pessoa está se sentindo assim e lidar com aquilo. Mesmo que ela não fale nada, ou que ela não aceite, ou que ela não queira admitir para você que ela está se sentindo assim,
Uma vez que você trouxe à tona, você botou essa carta na mesa, ela tá ali para todo mundo ver. Então fica muito mais fácil lidar com isso. Um dos maiores problemas das emoções negativas que estão por baixo dos panos é exatamente porque elas estão por baixo dos panos. Você não consegue falar diretamente com aquilo. E na maioria das negociações e ambientes profissionais, falar de sentimento é uma coisa meio tabu, você evita fazer, a gente tem que fingir que todo mundo são máquinas e não estão nem aí para as emoções. Mas na prática, as emoções vão influenciar muito, muito mesmo. Então, rotular é a forma de você colocar isso no jogo e de você lidar com elas. Uma época eu estava gerenciando um projeto e a gente tinha sempre reuniões com o cliente para mostrar como a coisa estava andando, o desenvolvimento do software e tudo mais. E para essa reunião em particular, em cima da hora, o cara que estava desenvolvendo o programador me ligou e falou: putz, eu tive uma emergência familiar aqui, eu não vou conseguir participar dessa reunião. Falei: tá, beleza, vamos lá. Então eu fui na reunião, eu expliquei a situação, a gente começou a trocar e eu percebi que o cliente ficou chateado, ele estava incomodado, ele tinha algumas dúvidas ali que ele queria saber e a gente não ia ter aquela resposta no momento. Eu falei: olha, tudo bem, depois a gente consegue endereçar essas perguntas e tudo mais, só que não funcionou. Eu fui percebendo que ao longo da reunião ele estava incomodado, ele estava mais reticente, ele estava mais ríspido, ele estava sendo bem menos receptivo do que normalmente ele era. Então eu parei e rotulei essa emoção. Eu falei: eu tô com a impressão de que você ficou bastante frustrado, a gente não tá com um especialista aqui hoje para tirar suas perguntas e tudo mais, né? Eu entendo, realmente ficaria incomodado com isso, eu sei que é uma coisa importante, mas pode ficar tranquilo, a gente vai marcar um outro horário, a gente vai anotar tudo aqui, te responder depois, etc. E imediatamente eu percebi a mudança de postura dele. Ele fisicamente relaxou, né? Os ombros desceram, ele sentou mais tranquilo na cadeira. E quando ele falou, ele na verdade tomou o meu lado, que foi muito bacana. Ele mudou completamente. Ele falou: cara, não, super te entendo, realmente, isso é normal. Outro dia mesmo, na minha equipe, teve uma pessoa que ficou doente, não pôde participar, a gente teve que improvisar ali alguma coisa. Eu entendo que isso acontece com vocês têm uma relação muito boa com a gente e tal. Eu estava preocupado com esse ponto, mas beleza, a gente marca isso depois. Independente do que ele estava falando, o importante foi ver essa mudança acontecendo. E a partir daquele momento em diante, a reunião mudou. Ele ficou muito mais receptivo, ele ficou muito melhor de lidar, como normalmente era, porque a gente tratou daquele ponto. Tinha uma coisa ali como se fosse uma pedrinha no sapato. E pior, essa pedrinha no sapato nem ele estava sabendo. A pessoa estava ficando incomodada sem perceber. Essa emoção negativa, quando você não lida com ela, ela vai achar alguma forma de extravasar, ela vai achar alguma forma para vazar. E ela acaba, em geral, poluindo toda a relação. Você fica mais de má vontade com a pessoa. Quando você expõe aquilo, muitas vezes a própria pessoa não sabia que ela estava sentindo aquilo. Ela pode até ficar um pouco envergonhada, achar que é uma coisa besta. É muito comum a gente ter vergonha das emoções que a gente sente, né? Falar: eu não queria ter vergonha disso, eu não queria ter medo de falar em público, não queria me sentir assim, que besteira. Mas se você está sentindo aquilo, é importante você ter noção disso, que aí você consegue lidar da melhor forma. Aí você consegue racionalizar se você quiser, você consegue conversar sobre ou pensar uma forma de mitigar esse problema. Eu li uma vez num livro sobre um estudo que eles fizeram com uma série de juízes e eles foram analisando o tipo de sentença que eles davam ao longo do dia. E o que eles perceberam foi que logo depois do almoço, depois do lanche, quando a pessoa tinha acabado de comer, em geral as sentenças eram mais leves do que quando esse tempo estava mais distante. Então, simplesmente a variação do humor pela fome da pessoa tinha um impacto significativo no tipo de sentença que eles davam. E vale notar aqui que a gente está falando de juízes, de pessoas que estão conscientemente fazendo um esforço para ser o menos enviesadas possíveis. Elas estudaram, elas se prepararam, elas foram treinadas e elas estão nesse cargo conscientemente tentando tomar a melhor decisão possível baseada nos fatos e não em como elas estão se sentindo. Mas o resultado do estudo é muito claro, mostrando que como algo tão simples como a fome, como a variação da sua taxa de açúcar no sangue, impacta sim o seu humor e isso vai impactar sim as suas decisões. Então, em toda negociação, em toda relação que você estiver tendo, perceba que as emoções vão estar movendo muito como as pessoas se sentem, quão bem a coisa vai andar, como as pequenas decisões vão ser tomadas. E quanto melhor você for em perceber essas emoções na outra pessoa e conseguir neutralizar e conseguir trazer à tona e tirar isso do caminho, mais eficiente você vai ser como negociador. E a melhor forma de você fazer isso, na minha opinião, é colocando ela com essa dúvida, com essa possibilidade da pessoa resolver não aceitar. Então você diz: olha, me parece que você está sentindo assim, ou eu na sua situação ficaria assim, ou até se distanciar mais ainda das pessoas e falar da situação, né? Isso é muito frustrante, ou isso é preocupante, me parece que isso aqui é algo que a gente deveria prestar mais atenção, o que você acha? É uma forma de você ir sondando e lidando com as emoções da pessoa. Uma dúvida sempre surge aqui na maioria das pessoas que é: e se eu rotular errado? E se eu achar que vi uma emoção e não estava lá, eu trago à tona, eu vou acabar plantando essa emoção na pessoa? A pessoa vai ficar chateada? Felizmente a resposta é que não. E isso tem muito a ver com a forma que você coloca. Quando você coloca isso de uma forma sutil, de uma forma elegante, quando você coloca essa possibilidade da dúvida, né, me parece que é isso, você assume a culpa de estar errado. Então, se eu acho que você está com medo de alguma coisa, que você está receoso com algum ponto, e eu coloco isso e não era verdade, na grande maioria dos casos a pessoa vai falar: não, acho que não é isso não.
E a gente vai ver isso mais pra frente, as pessoas tendem a ser muito mais confortáveis em dizer não, em corrigir você do que o contrário. Então isso não tende a ser um problema. E quando você traz à tona uma emoção positiva, isso acaba sendo melhor ainda. Quando você nota que alguém está feliz, está satisfeito, está entusiasmado com uma ideia e você coloca isso em palavras, você rotula essa emoção, ela acaba ficando ainda mais forte. Porque quando o seu lado racional percebe isso, você sente que isso é uma coisa positiva, você quer mais daquilo, né? E essa é uma das melhores características de rotular. Se você rotula uma emoção negativa e você estava errado, você não planta essa semente na pessoa, você não dá essa ideia. Aquilo simplesmente é visto como um erro, uma interpretação errada e é deixado de lado. E ainda assim você passa a mensagem de que você está se preocupando com outra pessoa, que você está aberto a lidar com as emoções, que você está notando algo ali, você falou, você errou, beleza, a coisa segue. Quando você rotula uma emoção positiva, ela tende a ficar ainda mais forte, a pessoa percebe que aquilo está acontecendo, ela fica feliz com aquilo. E quando você rotula uma emoção negativa e você está certo, você cria a possibilidade da pessoa imediatamente mudar de ideia, lidar com aquilo, ou mesmo que ela não queira aceitar e ela não queira falar com você, ela pode até falar, não, acho que não é isso não, e seguir adiante. Mas a forma que ela reage vai te dizer muito sobre se ela de fato está sentindo aquilo ou não. Mas mesmo que ela não queira admitir para você, o simples fato de você ter colocado em voz alta essa possibilidade vai fazer a pessoa se perguntar se ela está sentindo aquilo mesmo. Mesmo que ela não queira admitir, que ela tenha vergonha, que ela fale, não é isso não, pode seguir. Ela agora já está atenta para essa emoção e você também. Num próximo momento que essa emoção parecer que está aparecendo, a pessoa mesmo vai segurar ou vai tentar entender, ou você pelo menos tem um bom gancho para trazer isso mais para frente, se isso voltar a aparecer de uma forma que seja um problema e você quiser lidar com isso. Não se deixe enganar pela suposta simplicidade dessa ferramenta. Ela é extremamente poderosa e é por isso que ela vai ter um dever de casa extra para quem quiser fazer. Praticar a forma de rotular emoções é o que mais vai avançar você na sua própria inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, né? Em grande medida, é você ser capaz de reconhecer as suas emoções e saber lidar com elas. E a mesma coisa com outras pessoas, você conseguir reconhecer as emoções que a pessoa está sentindo e saber lidar com elas. Rotular é basicamente isso. Então o dever de casa, como sempre, vai ser você colocar em 6 conversas, mas dessa vez divididas em 2 grupos. 3 vezes você vai ter que rotular a outra pessoa. E, de novo, você vai fazer isso num ambiente tranquilo, conversando com amigos, falando com a pessoa, numa loja, alguma coisa assim. Não importa o que você está fazendo, não importa nem o que você está rotulando. Você pode falar, me parece que você está com frio, que você está com fome, que essa camisa está desconfortável. Qualquer coisa, não precisa ser uma emoção forte, você não precisa que tudo vire um dramalhão. É só rotular alguma coisa e dar o tempo da pessoa responder, ver como ela reage a isso, ver como você se sente fazendo. 3 vezes você vai fazer isso no mínimo e óbvio que eu sugiro que você faça muito mais. As outras 3 você vai rotular a si mesmo numa conversa. Você vai ser mais explícito quanto às suas emoções. E para muita gente isso vai ser muito fácil, muito simples, mas para um grupo grande de pessoas isso é bem difícil, porque acaba que a gente tende a estar um pouco mais desconectado das nossas emoções do que a gente gostaria. E é por isso que eu digo que aqui vai ter um dever de casa extra. Porque para quem quiser, eu já vi isso em muitos livros, é uma coisa que tem um resultado muito bacana, eu recomendo que você crie um diário de emoções. Mesmo que você faça só um experimento por 5 dias. A ideia é você fazer ao longo do dia várias pausas para refletir sobre como você está se sentindo. E o perigo aqui é você ficar nas palavras mais generalistas, mais amplas, né? Tá tudo bem, eu tô ok, eu tô chateado, eu tô feliz, eu tô alegre. Tenta ser mais específico. A forma como a gente se expressa diz muito sobre o funcionamento do nosso cérebro mesmo, como a gente está pensando. Quando você se limita verbalmente, você cria hábitos de usar palavras muito abrangentes, né? Muito pouco específicas, como por exemplo a palavra interessante. É uma resposta meio coringa para qualquer coisa, né? Esse livro é interessante, esse filme é interessante. Qualquer coisa pode ser interessante. Tenta ser mais específico, tenta ser mais preciso e aproveita essa oportunidade para explorar mesmo como você se sente e entender. Muitas vezes a gente está sentindo uma série de emoções, algumas delas podem ser até conflitantes, estão em pontos extremos opostos do mesmo espectro. Eu posso estar feliz porque uma coisa está acontecendo, mas triste ao mesmo tempo que o outro. Eu posso estar alegre, animado, esperançoso com uma coisa, ao mesmo tempo que eu estou depressivo, preocupado, receoso com outra. Busca fazer esse exercício e quem quiser fazer ele completo da forma 100%, a melhor maneira é você botar 5 alarmes no seu celular ao longo do seu dia e basicamente quando tocar esse alarme você para e faz essa reflexão e anota como você está se sentindo, que emoções você está passando por naquele momento e busca ser, de novo, o mais específico possível. Se for um momento que não der para você parar, beleza, espera um pouquinho e faz depois. Se você não quiser fazer essa versão completa parando ao longo do dia, tenta fazer pelo menos uma vez no fim do dia, logo antes de dormir, parar e pensar nas emoções que você sentiu naquele dia. E, de novo, o exercício aqui é você criar o hábito de perceber como você está se sentindo, dar nome a essas emoções, ter melhor palavras, ser mais específico, cavar mais fundo e se conhecer melhor. Em termos de autoconhecimento, isso é extremamente valioso.
E naturalmente você vai ficando muito melhor em lidar com elas, porque a primeira parte do problema, a primeira parte da questão é você conseguir entender o que está acontecendo, é você dar nome para as emoções. Você começa a fazer isso com você e também com o outro. Você vai começar a experimentar mais com o outro, a ficar atento para esse canal, a ficar atento para, eu tô com a impressão de que essa pessoa está se sentindo assim. Será que eu tô certo? Será que eu não tô? Como sempre, acaba sendo mais fácil com pessoas que você já conhece há muito tempo, que você tem mais intimidade. Mas o exercício de você colocar isso numa conversa, ele tem, na verdade, duas partes. A primeira é você identificar a emoção, e você pode acertar ou errar nisso. E a segunda é a forma que você coloca isso numa conversa. Você está conseguindo fazer isso de uma forma delicada? Você está sendo elegante? Você está sendo muito impositivo e você está vendo que a pessoa está ficando um pouco incomodada? Então, faz esse dever de casa. Se tem algum que vale a pena você ir além do que eu estou falando, certamente é esse, porque não só nas negociações, mas em diversos ambientes você vai colher muitos frutos de ter desenvolvido melhor essa inteligência emocional. Coloca na prática, vê como você se sente, como o outro reage, tenta extrapolar e fazer um exemplo um pouco mais específico, mais difícil, tenta sair um pouco da sua zona de conforto, que com certeza isso vai valer a pena. Essas três habilidades para mim são as principais porque elas têm um uso mais abrangente, você consegue colocar elas em prática em diversos momentos, elas vão ser extremamente impactantes numa negociação. Mas tem uma série de outras que são bem específicas e vale muito a pena você saber. Vem comigo, eu te vejo no próximo vídeo.